Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, meu nome é Érico Oliveira, nós vamos falar sobre Iorubás, dando sequência ao reino africano. É muito importante para você que vai fazer uma prova, vai fazer o Enem, ou precisa entender um pouquinho mais sobre o reino africano, acompanhar desde o primeiro vídeo da série, tá? Quando a gente começa ali nas grandes navegações, depois começa a falar sobre reinos, o reino de Gana e o reino de Mali. Nós vamos falar sobre, não é um reino agora, nós vamos falar sobre um povo, uma civilização, os Iorubás. Então, antes de começar, gostaria de abrir um parênteses e explicar para vocês o seguinte: alguns nomes pode não ser, não posso não usar a palavra correta, não posso falar da forma correta. Por quê? Porque não são nomes que fazem parte do dia a dia. Então, peço desculpa para vocês, vou colocar o nome de cada um dos povos, o nome que nós vamos falar aqui, para que vocês entendam, leiam e tenham melhor entendimento, tá bom? Novamente, como tem nos outros vídeos, todo o texto que que eu estou usando aqui para falar para vocês, para transmitir esse conhecimento, também fica ali no comentário ou na descrição do vídeo, ok? Bora pro vídeo. Então nós vamos falar sobre Iorubás. Então, quem foram os Iorubás? Então, chama-se de Iorubás o conjunto de povos que neste momento eles não são semelhantes por etnias, mas sim por línguas e culturas. Diferente nós tratamos lá atrás. Então, entre os povos que nós podemos citar aqui, os Yorubás, nós temos os Efãs, os Ijexãs e os Egbás. Vou colocar o nome para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Esse povo surgiu ali às margens do rio Níger. Então, lá atrás, nós estudamos um pouquinho sobre o rio Senegal, rio Níger. Estudamos também sobre Sahel, das rotas comerciais. Não lembra? Dava a entrada ao mar Mediterrâneo, Mar Vermelho e também ao Oceano Atlântico. Esse povo se espalhou ali ao longo de todo o tempo e formou alguns diversos reinos independentes. Alguns pesquisadores dizem que esse povo surgiu lá na pré-história, mais de 2.000 anos que a gente tem ali, então eles se diferenciaram de outros povos pelas culturas que eles já tinham. Então, tinha uma cultura diferente do restante dos povos na proximidade ali do rio Níger. Atualmente, o Rio Níger, ou essa região onde nós tínhamos os povos iorubás, é o atual sudeste da Nigéria. Como nós estamos falando que ficava ali próximo do Rio Níger, então eles praticavam a agricultura, especialmente os grãos. Então eles tinham muita agricultura do feijão e de cereais. Então, eles se organizavam em comunidades baseadas por laços de parentesco. Então, formavam grandes vilas e aldeias. Então, um conjunto de vilas e aldeias próximas podiam reunir e dar origem a um reino ou a uma federação. Um pequeno reino ou uma federação, ok? Então, qual era o nome da autoridade máxima dos Yorubás? Era chamado Oba. O-B-A. O Oba tinha controle de toda a rota comercial e de toda a riqueza. Vamos falar um pouquinho só sobre economia. Então, um dos principais reinos iorubás foi o Oyo, O-Y-O. Entretanto, por volta do século XII, nós temos aí o reino Benin, que é uma cidade Benin, uma cidade muito importante ali de Iorubá. Como essa cidade ou esse reino ficou forte? Então, ele se fortaleceu quando ele conseguiu estabelecer relações comerciais com os europeus. Então, por volta do século XI até o século XIX, esse reino ele ficou muito forte. Por quê? Porque ele comercializava produtos, diversos produtos com os europeus. Então, se a gente olhar ali os principais produtos que eles conseguiam comercializar eram produtos locais, mas o que mais gerava, favoreciam a economia eram escravos. Então, os povos iorubás vendiam escravos para fortalecer a sua economia e ter maior poder no reino. Então, nós entendemos como um processo cíclico. De novo, os escravos eram aquele nascido de pai ou mãe escravos ou que perdia a sua liberdade em batalha. Ok? Isso a gente já desmistifica um pouco quando a gente tem aquela sensação que os portugueses ou os europeus chegaram na África com uma arma, um machado, um martelo, que foi, e começou a bater e escravizar os negros. Na verdade, a África ela já era muito escravagista. Voltando um pouquinho, falar sobre as crenças, religião. Eles eram politeístas, mas eles acreditavam num Deus Supremo. Então, o Deus Supremo dele era Olodumaré.
ele era responsável pelo surgimento da cidade. Você também pode encontrar o Olodumaré como Olorum. Por que Olorum? Porque eles acreditavam que Olodumaré ele era o pai, ou ele era o guardião de Orum, que era Orum. Orum é como se fosse uma segunda dimensão, uma dimensão paralela, um paraíso. E ali era Orum. Também um ponto importante disso é assim que Olodumaré teria sido responsável pelo surgimento da cidade, que era a cidade pai dos povos iorubás. É Ilê Ifé. Então a cidade pai é Ilê Ifé. Essa cidade ela era conhecida como umbigo do universo e o centro de todas as coisas. Assim, todas as outras civilizações que viviam ao redor tinham medo ou entendiam que os povos iorubás eram realmente um povo diferenciado, uma cultura diferenciada. E como ponto de curiosidade, essa cidade, Ilê Ifé, realmente existiu. Então, remete ali por volta do século VI e dizem que as autoridades tinham grande influência nas cidades vizinhas, ok? Vamos entrar lá para religião. Então, quando a gente fala de religião, nós entendemos lá atrás que eles eram politeísta tradicional, acreditavam no Deus Supremo, Olodumaré, ou Olorum. Também eles acreditavam no que eles chamavam de orixás. Os orixás representavam os aspectos da natureza e eram conhecidos como, eram relacionados como ancestrais fundadores da dinastia Iorubás. Os orixás ajudavam para eles na resolução de problemas. Por quê? Porque eles falavam diretamente com o Deus Supremo. Então, existiam os babalorixás. Babalorixás eram os sacerdotes. O que os sacerdotes faziam? Então, desde pequeno, eles diziam para um indivíduo daquele povo iorubás qual era o orixá que ele deveria ou ele teria obrigações e práticas ao longo da vida. Então, somente assim, respeitando o que o Babalorixá recomendava e seguindo as práticas, ele poderia ter bem-estar e evitaria dificuldades e sofrimento ao longo da vida. Os orixás, a gente ouve muito aqui no Brasil, por quê? Porque a crença dos orixás, ou os povos iorubás, eles vieram para o Brasil, eles chegaram na América. Vieram para o Brasil através dos portugueses, como nós avisamos lá atrás, falamos lá atrás. Então, olhando a história com os olhos do passado, africanos escravizavam africanos e vendiam aos europeus por forma de fortalecer o seu reino. Quando esses povos iorubá chegaram no Brasil, eles receberam uma grande influência cristã. Com isso, eles não deixaram de ter as suas religiões, as suas crenças, mas formaram novas religiões. Nós podemos usar como exemplo Candomblé e Umbanda, que são religiões afro-brasileiras. Como curiosidade, vamos pensar em alguns orixás tupiniquins, seriam os Oxóssi, que são o orixá da caça, associado a São Jorge, e nós temos o de Iemanjá, orixá dos mares e oceanos, relacionado a Nossa Senhora da Conceição. Pessoal, esse aqui é um pouco um resumo sobre os iorubás. Espero que tenha ficado um pouquinho claro. Para quem vai fazer aí provas do Enem ou precisa entender um pouco da matéria, isso é um breve resumo. Vocês podem encontrar muito mais informações, mas com isso aqui vocês já estariam um pouco preparados para a prova. Então, se gostar, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal e se divirta!